Olá, hoje iremos apresentar o nosso seminário de Química Analítica Quantitativa. O nosso tema é volumetria de precipitação. Os integrantes do grupo são Felipe Vieira, Mariana Chentrito e Vitória Tapeti. Em uma volumetria, utiliza-se uma solução padrão de concentração conhecida e cuidadosamente preparada para evitar maiores erros. Esta solução será utilizada para titular um volume conhecido da solução de concentração desconhecida. Neste procedimento, também é utilizada uma substância que caracteriza o término do processo de titulação. Essa substância é um indicador, o qual varia sua coloração em função do pH reacional. Existem diversos tipos de volumetria, como por exemplo a volumetria ácido-base, volumetria de complexação e a volumetria de precipitação, onde há a formação de diferentes precipitados e alteração de coloração e/ou turbidez. Bom, a volumetria de precipitação é um dos processos de análises quantitativas mais antigos. A reação deste ocorre em um período bem rápido, formando um precipitado consideravelmente insolúvel, tendo uma menor chance de erros. A volumetria de precipitação é usada para quantificar principalmente os teores de haletos, como por exemplo cloretos, brometos, fluoretos, tiocianatos, cianetos e outros. Ela também é capaz de indicar alguns íons metálicos. A volumetria de precipitação também é conhecida por argentimetria, pois os três principais métodos utilizam o nitrato de prata como solução padrão para a titulação. Estes três principais métodos são o método de Mohr, onde há a formação de um sólido colorido, o método de Voillard, que é a formação de um complexo solúvel, e o método de Fajans, onde há a mudança de cor associada com a adsorção de um indicador sobre a superfície de um sólido. Neste trabalho, iremos apresentar sobre o método de Mohr. No produto de solubilidade temos o KPS, que quando se adiciona um sólido iônico pouco solúvel em água, estabelece o equilíbrio entre os íons em solução e o sólido, o que pode ser descrito pela equação abaixo. AB sólido entra em equilíbrio com o íon A+, aquoso, mais o íon B- aquoso. Existe uma relação entre o KPS e a constante dos íons. Podemos ver também que quanto menor o valor de KPS, menor será a solubilidade do precipitado. Em outras volumetrias, a variação das concentrações dos íons reagentes é em torno do ponto de ebulição. Depende grandemente do grau como se completa a reação. Já na volumetria de precipitação, os fatores que decidem a questão são o produto de solubilidade do precipitado e as concentrações dos reagentes. As titulações argentimétricas ou argentimetria são largamente utilizadas e baseia-se na titulação com íons de prata. Agora vamos falar pelo método de volumetria de precipitação escolhido pelo grupo, o método de Mohr. Bom, o método de Mohr é realizado pela titulação de nitrato de prata e tem como indicador o cromato de potássio. Para a obtenção do nosso sólido vermelho, o cromato de prata, é preciso que a precipitação do cloreto seja finalizada. Sendo assim, o excesso de íons de prata irá reagir com o indicador. Na teoria, o cromato de prata deveria precipitar no ponto de equivalência, pois nesse ponto a quantidade de prata é igual à de cloreto, tratando-se de uma solução saturada de cloreto de prata. Porém, na prática é um pouco diferente. Na teoria, o cromato de prata deveria precipitar no ponto de equivalência, pois nesse ponto a quantidade de prata é igual à de cloreto, tratando-se de uma solução saturada de cloreto de prata. Porém, na prática é um pouco diferente. Na prática, a precipitação ocorre um pouco além do ponto de equivalência, por ser necessário um excesso de íons de prata para precipitar. Segundo o método de Mohr, podemos ver um exemplo. Para a determinação de cloretos, o haleto é titulado com uma solução padrão de nitrato de prata, usando-se cromato de potássio como indicador. No ponto final, quando a precipitação do cloreto for completa, o primeiro excesso dos íons pratas reagirá com o indicador, ocasionando a precipitação do cromato de prata vermelho. Podemos ver essa reação logo a seguir, onde dois íons de prata mais o íon de cromato, formando assim o precipitado cromato de prata.
Como foi dito, a volumetria de precipitação usa as diferenças nos valores dos produtos de solubilidade. Utilizando então assim nessa titulação a diferença do produto de solubilidade do cloreto de prata e do cromato de prata. É muito importante a concentração do indicador. De acordo com a teoria, o cromato de prata deve começar a precipitar no ponto de equivalência. Neste ponto, a titulação foi adicionada uma quantidade de prata igual à quantidade de cloreto. Sendo assim, consequentemente, será uma solução saturada de cloreto de prata. Considerando-se que as concentrações dos íons prata e cloreto em solução são iguais, é fácil calculá-las a partir do valor do produto de solubilidade. Temos então que o íon prata mais o íon cloreto está em equilíbrio com o cloreto de prata sólido. Para o cálculo do KPS, colocaremos as concentrações do íon prata e íon cloreto. Temos que o KPS é 1,56 vezes 10 a menos 10. Tirando a raiz deste valor, temos que a concentração do íon prata no ponto de equivalência é igual a 1,25 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Contudo, a precipitação do cromato de prata deve ocorrer quando a concentração do íon prata for igual a 1,25 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Substituindo este valor na seguinte expressão do produto de solubilidade do cromato de prata, temos então que o KPS é igual às concentrações do íon prata e íon do cromato. Substituindo o valor, temos a concentração do íon prata vezes o cromato, que é igual ao KPS de 1,3 vezes 10 a menos 12. Fazendo os cálculos, obtemos que o cromato é igual a 0,8 vezes 10 a menos 2 mols por litro. Analisando este valor, podemos notar que se o íon cromato for maior que 0,8 vezes 10 a menos 2 mols por litro, então o cromato de prata começará a precipitar quando a concentração de prata for menor que 1,25 vezes 10 a menos 5 mol por litro, ou seja, antes do ponto de equivalência. Já se o íon cromato for menor que 0,8 vezes 10 a menos 2 mol, então o cromato de prata só começará a precipitar quando a concentração do íon prata for maior que 1,25 vezes 10 a menos 5 mol por litro, ou seja, além do ponto de equivalência. Como já foi dito anteriormente, na prática o ponto final ocorre um pouco além do ponto de equivalência, devido à necessidade de se adicionar um excesso de prata para precipitar o cromato de prata, em quantidade suficiente para ser notado visualmente na solução amarela, que já contém a suspensão de cloreto de prata. Esse método requer que uma titulação em branco seja feita para que se possa corrigir o erro cometido na detecção do ponto final. O valor da prova em branco obtido deve ser subtraído do valor da titulação propriamente dito. Para uma titulação em branco, a solução a ser titulada deve ser neutra ou levemente básica, pois o cromato reage com íons hidrogênio em soluções ácidas, formando íons de hidróxido de cromato, reduzindo a concentração dos íons cromatos. Por outro lado, em pH muito alto, a presença da alta concentração de íons OH- ocasiona a formação do hidróxido de prata. Agora vamos falar um pouco sobre as vantagens e as limitações do método de Moore. Bom, a principal vantagem é que ele é um ótimo processo para determinar o cloreto em soluções neutras ou não tamponadas, como na água que a gente consome. E também ele tem um baixo custo em comparação a outros métodos de determinar o cloreto nas águas. As limitações que encontramos nesse método é que a titulação ela deve ser realizada no pH entre 6,5 e 10, porque ele tem que garantir em solução ácida seja formado o ácido crômico. Assim, teremos uma redução da concentração do cromato de potássio. Mas em soluções básicas, o pH alto, teremos a formação do hidróxido de prata. Uma amostra de salmoura, cloreto de sódio em solução aquosa, foi analisada por titulação agentimétrica, método de Moore, por um analista que transferiu 10 ml da amostra para um Elemer e titulou 32,75 ml de uma solução de nitrato de prata.
a 0,100 mol por litro. O exercício é calcular as concentrações de cloreto de sódio na salmoura em mol por litro. Para a realização desse exercício, iremos utilizar o método de Mohr. Bom, vamos titular o cloreto de sódio e vamos usar o titulante da solução, que é o nitrato de prata. Os íons de cloreto vão dissociar do nitrato de sódio reagindo com a prata, com os íons de prata presentes na solução. Assim, teremos a equação que é o cloreto de sódio aquoso mais o nitrato de prata aquoso, que vai resultar no cloreto de prata sólido mais o nitrato de sódio aquoso. Quando vemos o enunciado, ele dá que o nitrato de prata ele já está padronizado, mas é um padrão primário. Então, nós vamos corrigir essa concentração multiplicando ela pelo fator de correção, que é 0,9950, que ele é informado também no enunciado. Então, a nova concentração da solução vai ser 0,0995 mol por litro. Depois disso, também temos a informação de que 32,75 ml da solução padrão de nitrato de prata, ela foi gasta na hora da titulação, que foi de 10 ml da solução que continha a amostra de cloreto de sódio. Com isso, nós vamos calcular a quantidade de matéria, isso é, a quantidade de mols de nitrato de prata que foi empregado na titulação. Fazendo as contas, vamos ter o resultado de números de mols de nitrato de prata empregado nessa titulação de 3,259 vezes 10 a menos 3 mol. Se observarmos a equação química, temos que 1 mol de cloreto de sódio reage com 1 mol de nitrato de prata. Logo, a quantidade de mols que foi utilizada do nitrato de prata é a mesma que a quantidade de mols do cloreto de sódio. Assim, iremos usar esse número de mols que nós descobrimos do cloreto de sódio para calcular a concentração em mol por litro do cloreto de sódio. Vamos utilizar o número de mols sobre o volume da solução e teremos como resultado 0,326 mol por litro de cloreto de sódio. Por fim, podemos dizer que o método ele resulta numa obtenção de resultados de alta qualidade, pois ele é um método que apresenta-se seletivo, robusto, linear, repetitivo e reprodutivo para quantificar o íon cloreto em água. Para encerrar nossa apresentação, iremos apresentar as referências utilizadas na realização do trabalho. E gostaríamos de agradecer pela sua atenção e paciência até o final do nosso trabalho. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo para dar um apoio para a galerinha do IFE. Muito obrigada!